Olá, boa noite amigos, sejam bem-vindos. Silvia, Gladys, Adriana, boa noite a todos, Maslova, gratidão pela presença. Estamos iniciando mais um Momentos com Jerônimo. Emily, boa noite, tudo bem? E estamos iniciando mais um Momentos com Jerônimo Mendonça, no livro Gigante Deitado, de obra de Jerônimo Mendonça. E é uma alegria contar com a presença de vocês. E estamos aqui, né? Vamos mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. E a gente vai fazendo nossa divulgação aqui. Clara, boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Então, hoje estamos na terça-feira. Amanhã teremos mais uma live desse projeto. E na quinta-feira a Flavinha vem às 22 horas. E na sexta-feira, como eu anunciei a vocês, Nimildes, boa noite, seja bem-vinda. Como eu anunciei para vocês, sexta-feira a Daniele retorna ao horário habitual. E retorna em dose dupla, né? Daniele retorna em dose dupla, porque ela vai participar às 20 horas da live com a Neuza do Essência.espírita, e às 22 horas ela volta. Então, dia 27, a live vai ser com a nossa querida Daniele, fazendo estudo do livro O Médico Jesus. Acabar de mandar os aviõezinhos aqui para a gente fixar o comentário, que hoje nós temos uma propaganda, né? O título é A Propaganda. Nós vamos já fixá-lo também. Uns minutinhos mais aqui. A gente hoje está mais difícil para fixar os comentários, mas a gente chega lá. Estamos terminando. 2 palitos. Beleza. Quem chegou mais aí? Marquinho, nosso querido amigo. Rosa, boa noite. Alegria contar com vocês todos aqui. Vou fixar o comentário, se eu conseguir, né? Cadê o comentário aqui? Débora, boa noite, seja bem-vinda. Vamos fixar o comentário se eu conseguir. Acho que agora eu consigo. Fixado, vamos ver. Se fixou, não fixou, não. Mas, gente, que coisa tá estranha esse negócio de fixar o comentário. Agora fixou. Beleza. Agora está fixado. Estamos, então, aqui ao vivo. Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Só bater no ao vivo que a gente vai vendo o tempo que falta, né? Vitor do Coração de Luz, boa noite. Seja bem-vindo, amigo. Luan, pelo Saber Espírita. Gratidão pela presença de vocês também. E hoje nós temos a propaganda, né? A propaganda, dizem que é a alma do negócio. E realmente vocês vão observar nesse caso aqui muito particular, que fizeram uma boa propaganda de uma palestra do Jerônimo. E muito interessante a abordagem que foi feita, né? A gente vai aguardar mais alguns minutinhos o pessoal chegar para a gente fazer a leitura. Se bem que eu sempre faço, né? Quando é texto pequeno, eu procuro sempre fazer a releitura do texto, que é sempre bom para a gente fixar os conceitos, né? Lembrar a respeito disso. Então vamos lá, né? Vamos para a propaganda. Foi convidado a fazer a palestra em Santa Helena, Goiás, e estando na residência de seu amigo, percebeu que o mesmo estava preocupado e o inquiriu. O que aconteceu? Alguma coisa o preocupa? Não, senhor Jerônimo, nada não. Apenas gostaria de fazer uma propaganda que sensibilizasse o coração de todos. Deu um probleminha técnico aqui, deixa eu desligar essa música que é melhor. Perdão, gente. Não, senhor Jerônimo, nada não.
Apenas gostaria de fazer uma propaganda que sensibilizasse o coração de todos e não encontro as palavras adequadas. Mas fique à vontade, Sr. Roberto. Do jeito que o senhor fizer está certo. O importante é a mensagem que iremos levar e é o ideal espírita que nos alimenta e sustenta a alma. Algumas horas após, o alto-falante proclamava: Nós, do Centro Espírita Ricardo Campos, convidamos a todos para ouvirem a palestra de um orador espírita que é aleijadinho, cego, não anda, não mexe com as pernas nem braços, é um imóvel em seu leito ortopédico. Não percam, ele tem muitas coisas boas para nos dizer. A propaganda serviu. Naquela noite o salão ficou superlotado com católicos, protestantes e espíritas. Só Deus sabe quantas lágrimas foram enxugadas e quantos corações iluminados pelo archote da esperança e da fé. Cumprimentar a Sueli que chegou, a Aldenice e é isso aí. Sueli e Aldenice que chegou enquanto nós estávamos fazendo a leitura. Então vejam que interessante essa história, né? Como a gente estava falando, né? A propaganda é a alma do negócio. E do jeito que foi vendida a propaganda, né? Do jeito que foi feita a divulgação, a gente chega à conclusão que realmente criou aquela expectativa fantástica, né? Que será que esse aleijadinho, cego, que não anda, não mexe com as pernas nem os braços, tenha de bom a nos dizer, né? Então isso gerou uma expectativa incrível para as pessoas dessa cidade de Santa Helena, no estado de Goiás. E vejam que coisa, né? Naquela noite, dessa jeito, ele fez a divulgação pelo alto-falante, serviço de alto-falante, que algumas cidades do interior ainda dispõem de um carro de som que sai percorrendo as ruas da cidade, anunciando produtos de venda do varejo, né, alguma promoção, algum espetáculo, um circo que por acaso existe na cidade, né? Cláudia, boa noite, um beijo a você, ao Everton, a Mari. E por conta disso, o que aconteceu? Houve uma avalanche de pessoas, né? Jorge, boa noite, querido. Houve uma avalanche de pessoas que foram ao centro espírita para ver o que esse ceguinho, aleijadinho, que não andava, não mexia, não fazia nada, tinha de bom para falar. Então criou-se uma grande expectativa na população da cidade e independentemente de quem ali estava, né, na vizinhança, ouvindo essa propaganda, não perdeu tempo. Foram lá e aí o centro ficou repleto de espíritas, católicos, protestantes, pessoas das mais diversas religiões, talvez até algum ateu, né? Nunca se sabe, né? Mas foi muito interessante essa apresentação. Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. O que é que a gente pode tirar de lição dessa questão da propaganda? O amigo do Jerônimo que estava recebendo em sua casa, ele queria fazer uma divulgação, porque o Jerônimo, quem o conhecia, sabia da capacidade dele, sabia das lições do evangelho que ele vinha trazer às pessoas necessitadas. Então ele queria de alguma forma trazer algum comentário, trazer alguma reflexão oportuna para aquelas pessoas que tivessem passando por alguma dificuldade, com alguma necessidade. E por conta disso, né, eu não sei como fazer. E o anfitrião do Jerônimo estava muito apreensivo. Ele estava muito apreensivo nessa situação que ele não sabia como que ele ia resolver. E aí o Jerônimo percebeu e falou, não, faça como o senhor achar que deve ser feito. O importante é levarmos a mensagem do Evangelho, isso que é o fundamental. Então não importa se a gente fale alto, baixo, né? O importante é levar a mensagem do Evangelho às pessoas necessitadas. E aí, por mais que tenha sido feita essa propaganda de uma forma que a gente pode dizer exagerada, justificou porque realmente trouxe para aquela casa espírita,
um grande número de pessoas, que ficou lotado o salão, e aí parece que tinha gente até em pé para ouvir o ceguinho aleijadinho que não se movimentava, nem se mexia. Boa noite, Nishida, seja bem-vindo. Então, por conta disso, a gente precisa lembrar que não é aquela questão, né, que os fins justificam os meios, não é por aí. Mas a principal questão, não importa a forma que você faça a divulgação, o importante é divulgar de uma forma positiva, de uma forma que seja razoável, né, para que as pessoas possam tomar conhecimento do Evangelho. E vejam como a gente pode pensar também, né? Como a gente está fazendo as lives aqui, nós sempre estamos fazendo propaganda de lives de amigos nossos. E não deixa de ser muito importante também, né? Muito importante. Por quê? Quando é um trabalhador do bem, eu falo assim, aqueles que gostam de uma live matinal. Olá, Rose, boa noite, seja bem-vinda. Quem gosta de uma live bem cedinho, bem pela manhã, tem o nosso querido Wilton, 6 horas da manhã, 6h30 tem o Sávio, com o discípulo espírita. Ari, boa noite, seja bem-vindo. Aí vocês vão vendo, né, que a gente, eu falo praticamente assim, que o Wilton e o Sávio começam as lives e eu acabo praticamente finalizando, né, que eu faço às 22 horas. Eu, a Flavinha e a Daniele também, né, e a Flavinha aos domingos. Mas é sempre bom você fazer a propaganda, não uma propaganda que tenha um fim que vai trazer luz a vários corações aflitos, não é mesmo? A gente percebe, então, que nesta situação, o anfitrião do Jerônimo conseguiu seu intento, porque conhecia já de muito tempo o Jerônimo, e sabendo, né, como eu disse a vocês agora há pouco, do cabedal do conhecimento, do seu caráter assim tão afetuoso de acolher as pessoas que estavam necessitadas, ele não pensou duas vezes. Preciso divulgar esse homem, divulgar que ele está aqui. E não pensou duas vezes. Foi, né, estava apurado, incomodado, dizendo, não, faça como o senhor achar que deva ser feito. O importante é levarmos a mensagem do Evangelho. E a Jane finaliza dizendo aqui, né, só Deus sabe quantas lágrimas foram enxugadas e quantos corações iluminados pelo archote da esperança e da fé. Que coisa boa, né? Porque às vezes você fala assim, eu estou fazendo uma palestra, estou fazendo uma live e tem poucas pessoas assistindo. Não importa a quantidade de pessoas. Se aquilo que você vai falar, servir para uma pessoa, para um coração aflito, com certeza a sua mensagem vai chegar de uma forma clara e objetiva àquele coração. Boa noite, Daniele. Seja bem-vinda, querida. Gratidão pela sua presença. Já acabei de avisar, né, fazendo a sua propaganda, né, que a propaganda é a alma do negócio, como eu estava dizendo aqui. Acabei de avisar que você estará de volta sexta-feira, em dose dupla, às 20 horas, com a Neuza no Essência Ponto Espírita, e às 22 horas no seu estudo do livro O Médico Jesus. Jesus no Lar é o livro que você vai participar juntamente com a Neuza, do Neio Lúcio, né? Então é Jesus em dose dupla, Daniela em dose dupla também. Isso é muito bom. Então essa propaganda que eu falo, né, que levarmos a mensagem do Evangelho, levarmos a mensagem a vários corações necessitados, não tem preço, né? Não tem preço. Dá licença um pouquinho. A mensagem hoje ela é um pouco curta. Ela tem um caráter bem rápido na sua análise, na sua observação, mas não é porque ela seja curta, seja pequena, que ela não traga uma lição para todos nós. O que nós podemos aprender com a lição da propaganda? Não aquilo que eu já falei 3, 4 vezes agora, né, que a propaganda é a alma do negócio, mas a divulgação da mensagem do Evangelho. São Francisco de Assis dizia assim, pregai o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Se necessário, use as palavras. Então, pregar o Evangelho é pelo exemplo, não simplesmente nas palavras frias de um livro,
mas no exemplo, na vivência do Evangelho. E o Jerônimo tinha essa vivência. Tinha essa vivência, que ele vivia integralmente o Evangelho de Jesus, fazendo o quê? Do seu exemplo, do seu altruísmo, da sua resignação, condição para mostrar a outras pessoas que o que ele passava, qualquer um poderia passar. Mas para você passar por uma dor de uma forma dessa, tem que passar com resignação, para que você tenha méritos. Senão, não tem efeito nenhum. Não traz resultado nenhum prático para o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Eu vou aproveitar agora e fazer mais uma leitura, tá bom? Para aqueles que chegaram depois. E, como eu falei, a mensagem é relativamente curta. Tanto que tem, a partir acho que da semana que vem, deixa eu até fazer, antes de fazer a releitura, dizer a vocês o seguinte. A partir da semana que vem nós vamos fazer, não é todo dia, acho que se não me engano, acho que é a partir de quarta-feira que vem, deixa eu só confirmar aqui, se é isso mesmo, para não... Exatamente, a partir de quarta-feira que vem nós vamos ter 2 mensagens por live, tá? Porque são mensagens menores do que essa, e eu achei por bem, conversando com o pessoal lá do nosso grupo, do Momentos com Jerônimo, de fazermos algumas mensagens, algumas lives com 2 mensagens. Não vão ser todas que vão ser em dose dupla, né? Mas nós vamos ter pelo menos uma semana e meia, salvo engano, umas 4 ou 5 dias que seriam 2 temas específicos, tá bom? Inclusive nós vamos ter aquela história que eu dei um spoiler de ontem do bêbado, mas eu não posso ainda falar, tá bom? Essa vai ser muito engraçada. Praticamente vai ser, acho que da quarta-feira que vem, tá? Acho que vai ser da quarta-feira que vem. Não, minto. Da outra segunda-feira. Nós vamos nos contentar em ter um pouquinho de paciência, né? Bom, vamos então à releitura de A Propaganda. Jerônimo foi convidado a fazer palestra em Santa Helena, Goiás, e estando na residência de seu amigo, percebeu que ele estava preocupado e o inquiriu. O que aconteceu? Alguma coisa o preocupa? Não, Sr. Jerônimo, nada não. Apenas gostaria de fazer uma propaganda que sensibilizasse o coração de todos e não encontro as palavras adequadas. Mas fique à vontade, Sr. Roberto. Do jeito que o senhor fizer, está certo. O importante é a mensagem que iremos levar e o ideal espírita que nos alimenta e nos sustenta a alma. Algumas horas após, um alto-falante da cidade proclamava: Nós, do Centro Espírita Ricardo Campos, convidamos a todos para ouvirem a palestra de um orador espírita, que é aleijadinho, cego, não anda, não mexe com as pernas nem os braços, é um imóvel em seu leito ortopédico. Não percam, ele tem muitas coisas boas para nos dizer. A propaganda serviu. Naquela noite o salão ficou superlotado com católicos, protestantes e espíritas. Só Deus sabe quantas lágrimas foram enxugadas e quantos corações iluminados pelo archote da esperança e da fé. Esther, boa noite, seja bem-vinda. Então, fica aí esse convite para quando nós tivermos algo bom, que a gente faça propaganda, que a gente faça divulgação. Porque a maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. E falar, divulgar uma palestra boa, que seja importante, que traga as reflexões, que traga acalento às nossas almas, realmente não tem preço, né? Realmente não tem preço. E para amanhã, na quarta-feira, nós estamos a mensagem intitulada Inspiração. Inspiração. Foi um momento assim, que a gente pode dizer, dando um spoiler de amanhã, aparentemente de um tipo como que eu poderia dizer, uma espécie de uma mediunidade inspiradora que Jerônimo teve de uma situação. O Denise dizendo, a humildade, subiu aqui, deixa eu ver.
Deixa eu achar aqui o Denis, que agora no computador fica mais fácil. A humildade do Jerônimo em não se abalar com os termos, agora considerados pejorativos, se despindo de vaidade ou orgulho. Com certeza, Nice, com certeza. Chamar alguém de aleijadinho, né, de cego, ele superava essas situações, né, porque ele sabia estar acima desses nomes, dessas condições, como você colocou, né. Hoje são considerados pejorativos. Você não chama ninguém de aleijadinho, né? Embora tivéssemos lá em Minas o poeta, o Aleijadinho, em Congonhas do Campo, se não me engano. Mas você não chama alguém, é um termo pejorativo, é ofensivo, na verdade, chamar uma pessoa de aleijado, né? Chamar uma pessoa de cegueta, essas coisas assim que são considerados até bullying, até na escola, né? E isso realmente é complicado. A gente tem que ter bons modos, mas aquela época utilizava com muita frequência. Então a gente também tem que analisar assim, quando nós vamos falar de alguma situação, nós temos que retroceder não só ao texto, mas ao contexto que aquilo foi escrito. Porque em determinada época, chamar uma pessoa de aleijadinho não era pejorativo quanto talvez seja hoje. Então, essas questões a gente tem que sempre analisar sem o caráter dessa questão pejorativa, nesse caso aqui do Jerônimo, porque ele se sabia numa condição que ele mesmo pediu para que viesse, para que ele pudesse superar, vencer todas as suas dificuldades, que ele já tinha, né, acontecido com ele durante todo esse período que ele viveu em outras existências, que ele existiu em outras vidas, né? Então isso é importante. E fica então esse convite, né, para que a gente possa estar amanhã às 22 horas inspirados para esta mensagem intitulada Inspiração, tá bom? Inspiração amanhã com vocês. Vamos ver que inspiração que trouxe o Jerônimo para nós. João Carlos, boa noite. Chegou um pouquinho quase já no final, porque nós já terminamos de fazer a segunda releitura, mas como o João Carlos já tem o livro, ele já conhece essa história de cor e salteado, né, João? Gratidão pela sua presença. Julie, boa noite, seja bem-vinda. E agora nós vamos, na verdade, para as nossas vibrações, convidando então a todos para estarem amanhã conosco às 22 horas, para uma live intitulada Inspiração. Na quinta-feira, Flavinha, às 22 horas. Sexta-feira temos a Daniele em dose dupla, às 20 horas, com a Neuza do Essência Ponto Espírita, e às 22 horas, pelo projeto dela mesmo, o Médico Jesus. Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver o que a Daniele escreveu aqui, que sumiu aqui para mim. Eu fiquei sabendo, Daniele. Hoje a Daniela está pedindo vibrações para as famílias do Texas. Um atirador invadiu uma escola elementar e 14 crianças na idade de 8 anos e mais 2 professores faleceram, né? É uma situação muito triste, né? Muito triste. E é uma coisa que a gente percebe, né, Daniele, que acontece com muita frequência. Wilton, boa noite, meu amigo. Boa noite com Jesus. Seja bem-vindo. Falei de você, meu querido amigo. A gente sempre fala de alguma pessoa e dali a pouco a pessoa vem à live. Olha que interessante. O Wilton começa as lives matinais às 6 da manhã. Então sigam lá o nosso querido Wilton Martins José, que faz as vibrações, aqueles que acordam bem cedo, e agradeço ao amigo pela presença aqui entre nós. Tem o Wilton às 6 horas, 6h30 tem o Sávio, como eu falei para vocês. E aí depois tem o pessoal da turma da noite, né? Mas antigamente a gente tinha lives assim praticamente de hora em hora. Logo no começo da pandemia foi até um grupo foi se formando, terminava um, já começava outro, né? Mas alguns perseveraram e perseveram até o fim, né, Wilton? Isso é muito bom. O Sávio parece que está fazendo até de sábado também, então é muito legal estar fazendo a divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus. E a gente agradece a presença não só do Wilton, mas de todos.
Mas eu estava falando com a Daniele dessa história, né, gente? Como é tão comum essa questão, vira e mexe, a gente vê uma notícia desse tipo acontecendo nos Estados Unidos, né? Eu não sei dizer, realmente são situações... Olha o Wilton dizendo, acordar com Jesus e dormir com Jesus. Que ótimo, né, Wilton? Mas a gente tem que vibrar sim por essa família, por essas famílias, porque realmente é uma tragédia. Uma tragédia e a gente tem que orar muito a Deus, pedir muita proteção para que a gente consiga, né, superar essas dificuldades que o nosso planeta passa ainda hoje em dia. Roberto, boa noite. Seja bem-vindo. Convido então a todos para a gente fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Já vamos abrir aqui na nossa vibração. Hoje vamos colocar a Ave Maria novamente, né? Porque deu probleminha na outra melodia, então nós vamos colocar a Ave Maria, que faz tempo que a gente não coloca e é muito bom também, né? É muito bom. Então vamos lá. E assim, queridos amigos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos bondosos amigos espirituais que nos assistem sempre, nesse singelo trabalho de levarmos o Evangelho de Jesus, por meio das lições trazidas pelo nosso querido Jerônimo, na escrita da Jande, que nós possamos pedir as bênçãos da espiritualidade maior, para que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nos proteja e abençoe a todos, derramando suas bênçãos sobre cada um de nós, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades ao longo do caminho, cujos nomes estão gravados na tela, a quem rogamos as vibrações da espiritualidade maior, vibrações de paz, de saúde, reequilíbrio para o corpo e para o espírito. Vamos pedir perdão de qualquer ato falho cometido por cada um de nós deste dia. Se ofendemos alguém, rogamos o perdão da espiritualidade, que Deus possa nos perdoar e que nós, de nossa parte, possamos perdoar a quem nos ofende, como diz o Pai Nosso. Vamos orar por todas essas vítimas, dessas crianças desse acidente que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos, rogando a Deus, nosso Pai, que possa amparar, dar consolo a tantos e tantos que sofrem, ainda vítima desses acidentes tão desnecessários. Rogamos por todas as pessoas que nos pediram preces ao longo do dia, pelos velhinhos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos sem-teto, por ainda aqueles que estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações, que eles possam receber as energias necessárias para reequilíbrio espiritual. E agradecidos que somos pela oportunidade, rogando à equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação dessas águas, nós dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.
Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês, amigos queridos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!